Olá, Dr. Carlos Martins, muito obrigado. Teve boas férias? Tudo bem, obrigado. Muito bom dia Jorge, bom dia Sónia. Bom dia. Bom dia aos seus telespectadores. Andamos é há bom meses. estar novamente convosco e com os seus telespectadores também. Andamos há meses a falar da gripe A. É verdade. Sentiu cuidados especiais com quem conviveu durante as férias? Talvez com algumas pessoas uma preocupação maior na lavagem das mãos. Notei que havia realmente uma preocupação que era diferente. Notava-se que havia algo de diferente nesse aspecto. De resto, não me pareceu que houvesse um cuidado de maior. Isto não está a roçar a paranoia? É verdade, eu acho que está. Hoje o lema da minha intervenção no programa de hoje é mesmo este, é acima de tudo muita calma, porque realmente não existe motivo, nem sequer razão científica, do ponto de vista científico, para esta onda de preocupação excessiva com que estamos a abordar este tema. Nós hoje sabemos um pouco mais do que sabíamos há cerca de 3, 4, 5, 6 meses atrás, quando o surto quando era apenas gripe suína. Não? Exatamente. Hoje temos dados disponíveis que resultam da época de inverno, do inverno que passou no Hemisfério Sul. Que está a terminar no Hemisfério Sul. E realmente os dados apontam todos no mesmo sentido, ou seja, é uma gripe de elevada contagiosidade, mas contagiosidade não é sinónimo de gravidade. E é uma gripe que está a ter um comportamento bastante benigno, ou seja, o número de casos fatais está a ser bastante inferior em relação àquilo que era inicialmente previsto. Aliás, em Portugal, felizmente, ainda não tivemos qualquer registro de falecimento de alguém que tenha sido contagiado com esta doença. É verdade. E os dados apontam no seguinte sentido, ou seja, esta gripe está a ser menos severa, menos grave e a provocar menos casos fatais do que até as últimas gripes sazonais nos últimos invernos. Por exemplo, eu tenho aqui dados da Austrália. No princípio do inverno previam-se que pudessem morrer 8 mil pessoas devido a esta nova gripe. Isto eram previsões da Organização Mundial de Saúde. Até agora faleceram 169 pessoas, quando nos invernos anteriores tinham falecido cerca de 310 pessoas. Estou a falar de metade, não é? Exatamente, um número francamente inferior. Porque algumas destas medidas de prevenção terão também acautelado a transmissão da gripe sazonal. Algumas destas medidas terão surtido o seu efeito, mas também este resultado também está relacionado com as características do próprio vírus. Claro. É que realmente ele está a provocar uma gripe ligeira a moderada. E são poucos os casos em que a gripe é realmente um caso mais grave. Nós preparámos um trabalho que gostava que visse sobre o que fazer nos primeiros sintomas e depois iríamos ouvi-lo com toda a atenção. Pode ser, doutor? Está proposto, está aceito, vamos ver e ouvir. Durante o verão não se falou de outra coisa e com o outono à espreita, a gripe A promete continuar a preocupar muitos portugueses. Já teve gripe este ano? Não. Está com algum receio ou apreensão em relação à gripe A? Preocupado porque a coisa vai alastrando, isso não acontece só aos outros. Eu tomo a vacina contra a outra gripe, não é? Não sei, para já não estou mesmo com fé que vai vacinar. Há pessoas que têm defesas melhores do que outras, e é natural, mas como é uma estirpe nova de gripe, penso que, pronto, que há todo um impacto é natural nas pessoas. E com esta alarido toda à volta da gripe A, está com receio de ser contagiado? De certa forma estou. Entra muita gente, a gente não sabe quem entra, estamos sujeitos a isso. Uns olham para a gripe A com apreensão, outros veem nela apenas uma inevitabilidade sazonal. Precaução sensata ou excesso de zelo, o certo é que a classificação do nível 6 pela Organização Mundial de Saúde deve-se apenas à facilidade e à velocidade do contágio e não pela gravidade clínica da estirpe H1N1. Por isso, não há razões para pânico, apenas os doentes dos chamados grupos de risco precisam de tomar algumas precauções e, no que à prevenção diz respeito, não parece que haja dúvidas. Normalmente o que eu faço é lavo sempre as minhas mãos, tento, se eventualmente tossir por alguma razão, por a poeira, seja o que for,
tento não ter contacto com minhas mãos. O facto eu lavo imediatamente, sobretudo para não transmitir-se ou recebê-lo. Olha, andas sempre com o teu álcool, não é? Sim, ando sim, na carteira aqui. Tem uma preocupação que é o bebê. É, filho, sim, lógico. Com ele, para além de desinfetar as mãos, presumo, que cuidados é que tem, tendo em conta que, no fundo, tem uma criança em casa e ainda não tem o sistema imunitário todo totalmente desenvolvido, o que é que costuma fazer? Olha, para começar, ele sai até pouco de casa, porque eles estão na Alemanha. Eles são cá de férias, portanto, sai muito pouco de casa. E depois, quando sai, é que ninguém toca nele, nem ninguém está muito perto dele. Sendo que é uma loja muito interativa e as pessoas tocam muito nos objetos, tentamos mantê-los sempre limpos. Da nossa parte, temos no balcão, criámos o nosso próprio difusor com álcool para podermos manter as mãos sempre limpas e a zona do balcão sempre limpa e higienizada. E fazemos isto com muita regularidade. A linha Saúde 24 tem sido o principal ponto de ajuda ao público no que toca a gripe A. A par disso, também os centros de saúde estão a adaptar-se às características desta nova estirpe de gripe, tendo sido criados espaços com valências adaptadas a receber estes doentes. Nós queremos é que em todos os locais onde prestamos cuidados, ter um espaço próprio que permita separar os doentes com suspeita de gripe dos doentes normais e muitos que até são saudáveis, de forma a evitarmos a transmissão da doença. Nós aqui temos reunidas todas essas condições, aqui de uma forma num espaço maior, mas estas condições de higienização, de colocar a máscara, de ter pessoas treinadas para ajudar os doentes com sintomas de gripe, isso existirá e é um empenho que há por parte de todos os nossos profissionais nesse sentido e todas as pessoas que fazem contacto com os utentes, com os doentes com suspeita de gripe. Se mesmo com toda a prevenção, a febre, tosse, dor nos músculos, falta de ar e por vezes vômitos e diarreia aparecerem, antes mesmo de se deslocar a um centro de saúde como este, não saia de casa e ligue primeiro para o 808 24 24 24. Do lado da linha Saúde 24 está um enfermeiro preparado para dar todos os conselhos para combater a doença ou, em caso de necessidade, encaminhar o doente para o centro de saúde ou urgência hospitalar. Acima de tudo, mantenha a calma, pois o pânico não cura a gripe. Aqui estão alguns conselhos e estão também alguns depoimentos que ficam para fazermos uma reflexão consigo, Dr. Carlos Martins. Sei que preparou um trabalho para nos mostrar e o título é mesmo, acima de tudo, calma. Muita calma. Muita calma, exatamente. Podemos... Sim, podemos votar. Sim, à vontade. Antes de mais, transmitir esta ideia. Continuamos a falar de gripe, apesar de ser gripe A, continua a ser uma gripe. E a gripe é nossa velha conhecida, já vem do tempo dos nossos avós e há muito mais tempo atrás. E foi comentávamos ali no intervalo que durante a nossa existência somos capazes de apanhar 2 ou 3 vezes gripe. Exatamente. Durante a vida toda. E mais algumas vezes alguns resfriados. Sim, constipações apanhamos muito. Exatamente. Não é? Ou seja, e foi sempre considerado, até do ponto de vista cultural, nós sempre consideramos a gripe como uma doença ligeira. Sim. E continua a ser assim. Não existe motivo para outro tipo de alarme, digamos, de alarme e de preocupação. Agradecia que passassem à imagem seguinte. Realmente o rebuliço, esta agitação toda, tem a ver com aquele aspecto que eu falei, que é o facto dela ser muito contagiosa. É um subtipo de vírus de gripe novo. Logo, o número de pessoas que vai ser afetado por esta gripe vai ser maior. É apenas, tem a ver com isto, com o número. E tem a ver com um outro fator. É que as pessoas, e principalmente os cientistas, recordam-se de uma outra pandemia da gripe. Sim. Da pandemia da gripe espanhola, que data de 1918. Mas nessa altura também não existiam medicamentos para tratar, não é? Exatamente, era aí que eu queria chegar. No início Ou seja, a mortalidade foi grande nessa pandemia. Mas estamos a falar de um tempo em que não se dispunham de antibióticos, não se dispunham dos hospitais, das unidades de saúde, que hoje, felizmente, dispomos e da forma que os cuidados de higiene da população eram muito diminutos, não é? Exatamente. De modo que até por aí, de certa forma, podemos estar descansados, porque hoje em dia temos outras ferramentas para lidar com este tipo de problemas. Do ponto de vista de sintomas, esta gripe também é igual às outras gripes.
tem uma pequena diferença. Está-se a verificar que ela afeta um pouco mais os adultos jovens do que os idosos. Já se chegou a alguma conclusão? Qual é o motivo? Ainda não, mas sabemos que estamos a verificar isso. Do ponto de vista epidemiológico, a distribuição etária das pessoas afetadas... que se teve notícia eram todos jovens. Jovens, exatamente. E aí talvez se tenha ganho ainda uma maior aversão a esta doença, porque se os jovens não resistem, como é que nós vamos resistir? Exatamente, mas o que se tem verificado é que realmente, mesmo nos casos fatais, por exemplo, naquele caso que eu falei da Austrália, das 169 pessoas que faleceram, 120 eram adultos jovens e com idades inferiores a 65 anos. Olhamos para os sintomas da gripe. Então, são comuns, temos a febre, a tosse, o nariz entupido, a dor de garganta, dores no corpo, dores de cabeça, arrepios, um certo cansaço, um certo mal-estar. E, por vezes, não tão frequente, mas por vezes, podem ocorrer vómitos ou diarreia. Onde está a diferença? E, exatamente, não existe. Não existe, do ponto de vista de sintomas. E, mesmo assim, estes sintomas podem não corresponder a um caso de gripe. Pode ser um resfriado. Claro. A diferença entre resfriado e gripe é muito ligeira. Está muito relacionada com a duração e a severidade dos sintomas. Então, o que é que nos pode levar a recorrer então ao médico e suspeitarmos que pode ser uma gripe e não resfriado? Não é? Em relação a isso, sobretudo a duração da doença e a intensidade. Por norma, se a pessoa tiver uma gripe, não necessita de recorrer ao médico. E nesta altura que temos realmente um subtipo novo de vírus, até nem convém que a pessoa saia para ir ao médico. Claro. A medida realmente recomendada é que se ligue para a linha de saúde 24 e se quiserem já passar à imagem. Mas qual é a duração então dos sintomas? Se tratar de uma gripe A, são mais duradouros? É por mais tempo do que um resfriado ou uma gripe sazonal? Sim, uma gripe A em média, tal como as outras gripes, dura 7 dias. É o tempo médio de duração. Um resfriado normalmente resolve-se em 3, 4 dias. Um resfriado, a febre não é tão elevada, os sintomas não são tão intensos, são mais ligeiros. Dores corporais também não são tão grandes. Tão intensas, exatamente. E o resfriado é provocado, ou pode ser provocado, por vários tipos de vírus que realmente originam este quadro semelhante ao da gripe. Doutor, estas são as formas de prevenir o contágio, são as mais comuns formas de prevenir o contágio, que é a lavagem das mãos e a higiene respiratória. Se me permite, eu peço desculpa, há uma mensagem importante em relação aos resfriados que eu gostava de transmitir. Nós, todos os anos, por esta altura, mesmo no verão, normalmente, de vez em quando, aparece alguém no consultório com um resfriado ou com um quadro mais severo e, eventualmente, com um síndrome chamado síndrome de origem vírica, síndrome respiratório de origem vírica. Mesmo os resfriados são muito comuns e, normalmente, as pessoas não vão ao médico por causa de um resfriado. Temos verificado que, devido a este alarme que existe este ano, as pessoas, mesmo com um simples resfriado, atualmente estão a recorrer ao médico. E isso, gostava de deixar aqui este alerta, não se justifica essa ida ao médico. Se a pessoa está simplesmente com uma dor de cabeça, uma dor de garganta, e até porque a linha telefónica de saúde funciona mesmo, apesar de algumas notícias terem indicado que as linhas estavam entupidas. E as linhas ficam mais congestionadas depois das notícias aparecerem nos telejornais. É verdade. Até às 8 da noite, se não surgir nenhuma notícia sobre a gripe A, telefone às vezes se quiser, que alguém o vai atender. Vamos acelerar, por favor. Muito bem. Então, realmente, em relação à lavagem das mãos, penso que a reportagem já demonstrou o fundamental. Em relação à vacina, uma mensagem também importante, que as pessoas estão a fazer alguma confusão. Neste momento, nós ainda não dispomos de uma vacina para a gripe A. Ainda não está disponível. Isto quer dizer, na prática, que a famosa vacina da gripe sazonal não vai combater a da gripe A. Exatamente. Isto para que fique esclarecido. A vacina da gripe sazonal, que está agora disponível e à disposição a partir de, salvo erro, desta semana, não protege em relação à gripe A. Muito bem. Nós temos recebido nos nossos consultórios muitos pedidos de receitas para a vacina da gripe A. Não existe. Não está ainda disponível. A vacina da gripe sazonal, por enquanto, a recomendação é semelhante aos anos anteriores. Pessoas acima dos 65 anos ou grupos de risco com doenças crónicas. Vamos em frente?
Bom, o que fazer? Exatamente. Antes de mais, manter a calma, o paracetamol, a boa alimentação, a boa hidratação, beber água, o repouso, aproveitar essa semana para descanso e realmente ficar em casa. E não é preciso pôr nenhuma bandeira à porta de casa a dizer que se está de quarentena. De forma alguma. Vamos em frente. Uma mensagem importante: os antivirais são de eficácia muito limitada para tratamento da gripe. A diferença é diminuir o período de doença num dia, em 24 horas. Ou seja, uma pessoa que não toma um antiviral e que tenha gripe fica doente durante cerca de 7 dias. Uma pessoa que toma um antiviral fica doente durante cerca de 6 dias. É um benefício muito reduzido para um adulto saudável, sem fatores de risco e ainda por cima com alguns efeitos laterais. De modo que estes medicamentos, não existe qualquer motivo para as pessoas se automedicarem com estes medicamentos. Não existe qualquer motivo, nem faz sentido que as pessoas vão às farmácias comprar este medicamento para ter em casa com medo de que ele esgote. Sim, sim, sim. Deixem os profissionais de saúde, os médicos de família, atuarem e decidir se aquele doente tem necessidade de fazer o antiviral ou não. E o doutor saberá que o Serviço Nacional de Saúde também está a facilitar alguns locais para casos mais extremos. Como sabem, ou se não sabem ficam a saber, o caso do Hospital de São João, para onde se deslocou o Helder Reis, e ele vai adiantar-nos mais informações sobre isso. A atualidade assim o impõe. Gripe A, este nome diz tudo. Que cuidados a ter já os sabe, não quer mais referenciá-los. De que forma é que você é atendido ou atendida, no caso de alguns sintomas e dirigindo-se a uma das unidades de saúde? Estou no Hospital de São João. O que é que acontece por cá a fim de tratar, se for o caso, da gripe A? Comigo está a doutora Lourdes Santos. Muito bom dia, obrigada já pela disponibilidade. De que forma é que o Hospital de São João está preparado para receber os doentes ou possíveis doentes infectados com gripe A? Está preparado de acordo com todas as medidas que foram direcionadas desde o início, com uma área específica para atendimento dos doentes da gripe a nível do serviço de urgência. Claro que os doentes já devem também vir referenciados de fora, para isso também há a linha de saúde 24, não é? E uma vez no serviço de urgência são vistos numa área específica, com os cuidados que são recomendados. E nesta fase em particular, portanto, tem que ser vistos os doentes com um quadro ou com comorbilidades em que possa haver um maior risco, ou os doentes que tenham um quadro mais grave com indicação para internamento. Esses terão indicação para internamento, aos outros terá que ser feita a vigilância, que pode ser feita em ambulatório. Estamos numa área particularmente importante, a área de isolamento aqui das infecciosas. Em que circunstância é que, se é possível já fazer essa determinação, é que o doente poderá ser internado? Neste momento, a indicação para ser internados os doentes que possam ter um maior risco. Portanto, todos aqueles doentes que fazem parte dos grupos de risco que são conhecidos. Portanto, as crianças pequenas, até aos 4 anos, as grávidas, pessoas com doenças crónicas que possam dar algum fator de imunossupressão, particularmente doenças respiratórias crónicas, nomeadamente os asmáticos, incidentes cardíacos, doentes com outras formas mais graves, nomeadamente transplantados. Portanto, todos os grupos de risco estão bem definidos. Nesses doentes tem que se ter uma atenção particular. Não só serão os grupos em que haverá, neste momento, alguma indicação para fazer profilaxia, no caso de uma suspeita de gripe, ou, portanto, com contacto, ou os doentes em que haverá indicação para ou uma forma grave de gripe ou maior predisposição para complicações bacterianas. Nesses doentes temos que ter mais atenção e serão os doentes com indicação para serem internados. Qual é o ponto da situação aqui no Hospital de São João? Como é que estão, a nível de casos, a nível de internamentos, a nível também de pedidos de esclarecimento e também de rastreios? Neste momento a situação está mais calma que em relação aqui há um mês atrás. Passou a onda de alarmismo também? Os mecanismos de monitorização, de vigilância, mantêm-se os mesmos. Temos que estar atentos, porque a situação de repente, os números de casos pode de repente começar, portanto, a aumentar. Há internamentos? Neste momento ainda há doentes internados, mas que não são preocupantes. Não são preocupantes. E a nível geral, estamos numa onda, se assim se pode dizer, de alguma tranquilidade, mas aproxima-se uma fase extremamente complicada. Estamos a entrar no outono, onde normalmente a gripe vem afetando os portugueses, não é?
vamos entrar na fase em que vai aparecer a gripe habitual, a gripe sazonal, e este ano sabemos que vai haver também a gripe pelo vírus H1N1, que tem sido a que tem predominado nas outras regiões, em que os dois vírus ocorrem em simultâneo. Portanto, temos que estar atentos, da mesma forma que nos outros anos para a sazonal também temos que estar atentos, porque há sempre casos em que há maior risco de doença grave, não é? Entre clínicos, há serenidade? Eu penso que sim, que tem que haver. O que pode vir aí é muito trabalho, temos que estar preparados. E depois tem que se ir alterando as estruturas de acordo com a resposta que tivermos que dar. Doutor Lourdes, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom trabalho. Tudo corra pelo melhor. Começamos com o regresso às aulas. Também a atualidade faz parte neste regresso às aulas da CRIPA e viemos desta vez ao Hospital de São João a fim de saber como é que funcionam estas questões no sentido prático. As cartas estão lançadas em cima da mesa. Agora a conversa continua em estúdio. Meio-dia e 42, muito obrigado, Helder. Fica descansado, eu vou continuar a dar-te abraços se assim tu entenderes. E tu, Sónia, estás completamente autorizada a dar beijinhos sempre que quiseres, que eu vou também recebê-los com muito gosto. Doutor, são estes os conselhos finais que podemos deixar. Quando recorrer ao médico, será a pergunta comum dos nossos telespectadores, face a uma dificuldade respiratória, a uma dor no peito, a um agravamento súbito. E as crianças, aquilo que se observa é aquilo que não é apenas e só por causa da gripe A, será para qualquer outra sintomatologia, que será a febre com mais de 3 dias. Exato, ou seja, dificuldade respiratória, por outras palavras, para as pessoas às vezes compreenderem melhor, falta de ar. Uma pessoa que esteja com gripe e que começa a ter falta de ar, realmente deve recorrer ao médico. Uma dor no peito, aquela pessoa que já estava a melhorar, mas que de repente começa a agravar, começa a ter um agravamento súbito, ou que ao fim de 7 dias o estado geral se está a agravar, deve recorrer ao médico. E nós teremos muito gosto em responder às dúvidas dos nossos telespectadores, se o quiserem, 2271-4506. O Dr. Carlos Martins colabora connosco várias vezes, portanto podem ligar-nos, podem deixar-nos as vossas questões. Se estiver com algum destes sintomas, não hesitem em ligar para o 808-24-24-24, que é a linha de saúde que está à sua disposição. Doutor, muito obrigado. Obrigada, doutor. Até à próxima. Obrigado.